Na segunda reportagem da série sobre os 20 anos da reforma do Judiciário, vamos falar dos avanços dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. Acompanhem com Evne Araújo. Os debates sobre a criação de conselhos administrativos do Judiciário começaram ainda na elaboração da Constituição de 1988. Mas, apesar da autonomia conquistada pela Justiça e pelo Ministério Público, os órgãos de gestão não foram incluídos no texto da Carta Cidadã. Uma das grandes conquistas dos brasileiros e brasileiras, dos jurisdicionados nacionais, com a Constituição de 88, foi a autonomia administrativa e orçamentária dos tribunais. E alguns tribunais não detinham isso com toda a sua completude. Ou seja, os tribunais, de uma forma geral, não tinham organicidade suficiente, tá, para manter essa cláusula constitucional da forma como ela foi idealizada. Para preencher essa lacuna, em 2004 foi promulgada a Emenda Constitucional 45 e os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público ganharam formato. A reforma do Judiciário permitiu a criação de órgãos para conduzir a gestão administrativa, colaborar com a celeridade, a transparência e promover políticas públicas para a melhoria dos serviços prestados à sociedade. A gente tem aí a fiscalização dos atos administrativos do Poder Judiciário, instituído com a Emenda 45, a cargo do CNJ, inclusive do ponto de vista disciplinar. A gente tem a instituição da razoável duração do processo, que visa atingir diretamente o cidadão, para que o cidadão tivesse, de fato, a garantia de acesso às portas do Poder Judiciário de uma maneira muito mais efetiva. Isso foi muito importante para que a gente tenha hoje um judiciário, em alguma medida, diferente do judiciário instaurado na Constituição de 88. O CNJ foi instalado e inaugurado oficialmente no dia 14 de junho de 2005, durante solenidade realizada no Supremo Tribunal Federal. O evento foi liderado pelo ministro Nelson Jobim, que na época presidia a corte. Para instalar o conselho foi uma dificuldade, porque você tinha que ter representantes dos tribunais estaduais, dos tribunais federais, dos juízes de primeiro grau, e nenhum queria indicar nomes. Não queria porque eram contra o conselho. Então era uma forma de boicotar o conselho, não criar os nomes. Então o que eu fiz? Eu fui trabalhar individualmente com as pessoas, porque eu pedia indicação. Não havia obrigatoriedade de fazer indicação. Aí eu negociava com os e botava uma pessoa que tinha círculo. E aí conseguimos constituir o conselho por esse modelo, mesmo contra os interesses da magistratura de carreira. O Conselho Nacional de Justiça é composto por 15 conselheiros, 3 ministros de tribunais, 6 magistrados, 2 integrantes do Ministério Público, 2 integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 cidadãos de notório saber jurídico indicados pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. O CNJ tem entre as principais atribuições os controles administrativo, financeiro e disciplinar do Poder Judiciário, com a exceção do STF. Tem ainda as funções de planejar, auxiliar e acompanhar políticas públicas voltadas à melhoria dos serviços prestados pelos tribunais. Eu penso que o CNJ ele foi uma das iniciativas mais promissoras da reforma do Judiciário, porque ele não apenas é um órgão que trata de questões de natureza administrativa e funcional envolvendo juízes Brasil afora, mas também esse papel de estimular a justiça itinerante, de estimular iniciativas sobre a questão carcerária, a Lei Maria da Penha. Enfim, é um órgão que tem se preocupado em dar uniformidade à atuação do judiciário nas suas diversas esferas, tanto a nível federal como estadual. E isso certamente contribui para que você tenha um poder pensando junto questões que são tão conflitantes, que são tão diversas. Além do Conselho Nacional de Justiça, a Emenda 45 também instituiu o Conselho Nacional do Ministério Público, com atribuições semelhantes. Eu era membro do Ministério Público, lá onde atuei durante 21 anos. E eu era absolutamente, nós do Ministério Público, éramos absolutamente favoráveis à implantação dos conselhos.
Exatamente por quê? Porque também o Ministério Público Nacional, ele nasce com a Constituição de 88, com a grandiosidade e com a amplitude de atuação dele. E também foi dada autonomia administrativa e financeira para o Ministério Público dos Estados e da União. Roberto Gurgel, que foi Procurador-Geral da República entre os anos de 2009 e 2013, avalia que o controle externo trouxe muitos benefícios ao Judiciário e ao Ministério Público. A existência do CNMP e do CNJ fez com que as corregedorias que existem, tanto no Ministério Público quanto no Judiciário, passassem a atuar muito mais intensamente, porque ou elas atuam ou o Conselho Nacional atua. E então isso eu acho que representou e tem representado um avanço muito grande para as duas instituições. Hoje estão aí os dois trabalhando muito bem, produzindo bastante, pondo freios em alguns excessos e até estabelecendo regras de comportamento para a magistratura brasileira. Eu acho que foi um grande bem que se fez com aquela reforma do Poder Judiciário.